Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, com reforço novo, hein? Fechadão no São Paulo, jogador já fechou com o tricolor e agora é correr para abraço, porque o cara tem algumas características aqui que eu quero falar com vocês sobre Juan Dinenno, jogador que vem do Cruzeiro para tentar fazer história no São Paulo. E para quem tá vendendo o caso aí como um empréstimo, eu tenho uma novidade para te passar aqui, que talvez você não tenha ouvido por aí ainda. E o Rian Francisco fica no São Paulo depois dessa contratação do Dinenno? Fala sobre isso e o São Paulo que está se preparando para o jogo contra o Vasco, treinou debaixo de chuva ali, tem novidades. Ferreirinha, também quero falar da novidade de Ferreirinha. Paul Fernandes. Falar sobre Paul Fernandes, que eu tô apurando aqui uma questão nova do time do São Paulo Futebol Clube para com Paul Fernandes, se é que rola alguma coisa mesmo de negócio aí, tá bom? Alan Franco e Juan Tressoldi seguem com uma página no São Paulo que não está das mais felizes do mundo, e o São Paulo tem um jogador, joia rara, voando nos treinamentos e que ele deve ser titular do time do São Paulo até para acabar com um problema recorrente do técnico Luiz Zubeldia aí, que balança e balança mesmo no cargo como técnico do Tricolor Paulista. Fechou? Vamos juntos então nessa jornada de futebol aqui, falar sobre tudo que tá rolando no São Paulo, muitas notícias. Então, meu amigo, ó, chega desse like brabo aí, o like brabo, likeinho brabinho, e se inscreva também aqui no canal, né? Não, chega junto aí, ó. Faça parte dessa família que só cresce, tô te esperando por aqui, beleza? Vamos lá, ó. O São Paulo contratou o Dinenno, né? Já vou falar as características dele, mas o Rian Francisco não deve mais jogar no São Paulo. O São Paulo ele corre contra o relógio para inscrever o Dinenno no tricolor até terça-feira amanhã. Se o São Paulo conseguir inscrever o Dinenno, ele já estará apto a jogar pelo São Paulo contra o Vasco. Tá nesse nível a evolução do cara. O Rian Francisco talvez nem entrasse mais com a volta do André Silva, que estava suspenso contra o Bahia. Então, só do André Silva ter voltado, o Rian Francisco já muito provavelmente não ia conseguir jogar pelo tricolor. E aí, contra o Vasco, o André fazendo 90 minutos, não tem Rian, a menos que acontecesse alguma coisa. Agora, o que rolou é que o Dinenno chegou e é um cara cabeçudo. Mas depois eu falo do Dinenno aqui. Mas o Rian, ele deve pegar o boné e ir embora do São Paulo. Ele deve ser vendido do time do Tricolor. Eu tentei apurar tudo, se é o Paris Saint-Germain, se é quem é que o São Paulo tá, pra qual time que ele tá vendendo. Não tive a informação. O São Paulo tá fechando a informação às 7 chaves, mas assim, duvido, pelo tudo que eu tô vendo, que o Rian Francisco vá de novo pro campo e jogue pelo São Paulo Futebol Clube. Pode ser contra o Vasco, com o Dinenno não preparado ainda com o time do Zubeldia? Até pode. Mas assim, se for contra o Vasco, talvez seja o último jogo, porque depois tem a parada para o Super Mundial. E aí, o Dinenno se adapta ao elenco do time, ao elenco do Zubeldia. A Zubeldia que o pediu. Se o Zubeldia ficar no São Paulo, ele deve sim parar com o Rian Francisco, beleza? Essa é a informação. O Luca está voando na equipe de base, mas voando baixo mesmo na equipe de base, no time profissional e nos treinos. O Luca, os momentos que mostra dele dos treinos são momentos assim exageradamente de qualidade. Você olha, costurando pra lá e pra cá, faz zigue-zague em cima de zagueiro profissional, zagueiro forte. A zaga do São Paulo tem Sabino, Tressoldi tá machucado, então tem Sabino, Ferrarese, Alan Franco e Arboleda. Pra todos esses caras, Enzo Dias, Cédric Soares, sabe, o Wendel, todos os caras que ele pega pela frente, ele cai pra cima dos marcadores. Todos eles muito bons marcadores, né? Com exceção talvez do Cédric Soares e Wendel, que estão em baixa no São Paulo, mas são bons marcadores também, né? Não são jogadores cegos na marcação. Então o Luca, ele tem treinado contra a artilharia pesada ali no São Paulo, né? Treina contra o Arboleda, cara, que ele cai pela esquerda e o Arboleda é zagueiro pela direita. Então a informação e também os vídeos mostram que o Luca, ele deve conseguir uma vaga no time titular do São Paulo para acabar com essas dobradinhas de laterais que o Zubeldia tem feito e tem incomodado bastante. Na direita, o Zubeldia coloca Ferrarese, junto com o Cédric Soares, e o Lucas Ferreira fica no banco muitas vezes. Só que o Lucas Ferreira, ele meio que pegou a posição. Então, na direita, aparentemente, o Zubeldia não vai mais colocar dois laterais. Na esquerda, o Zubeldia colocou. Ele colocou o Enzo Dias e também colocou o Wendel para jogar juntos. E não deu certo.
Aliás, deu super errado, porque o Zubedi inverteu, né? Lembra disso aí, que ele colocou o Wendel para lateral esquerda atrás e colocou o Enzo Dias no ataque, na lateral esquerda. Só que assim, qualquer um que olha 15 minutos das características dos dois, entende que é Enzo Dias mais para trás, fazendo um quarto zagueiro pela esquerda, e o Wendel mais para frente. É claro, conta muito com a falta de entrega do Wendel. O Zubeldia, ele pensou, Enzo, você pode cruzar a bola ali? Então demorou, vai ficar no ataque. E o Wendel, que ele tá esperando pouquíssimo, e com razão, o Wendel ele ficou na lateral para fazer aquele meia etapa de campo, e foi o constrangedor. Foi horroroso. Não deu certo nada contra Mirassol e Bahia, que foram nossos dois últimos jogos, e o São Paulo deve protagonizar agora uma mudança, aí deve ter mudança no time principal para encarar o Vasco. O São Paulo deve ter 2 zagueiros mesmo, não 3, e aí o Ferrarese, se jogar, fica como lateral. Se jogar o Cedric, é também como lateral. E o Lucas Ferreira deve beliscar a vaguinha ali na ponta direita, considerando o Lucas Moura ainda fora, tá? Então é o time base do São Paulo, só que sem a dobradinha da direita. E aí, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, são 6 caras. No ataque, Luciano, André Silva e também o Lucas Ferreira. Falta um. Está faltando um cara. O Zubeldia pode entrar com o Cédric Soares de ponta, pode entrar com o Enzo Dias de ponta e colocar o Wendel, ou ele pode, por fim, colocar o Luca. Não é a única opção. Ele pode voltar Marcos Antônio e fazer Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio, bloqueando o meio-campo, colocando 3 volantes. São as variáveis aí que o Zubeldia pode usar, mas agora com o elenco voltando para as mãos dele e treinando, o time do São Paulo passa a ter uma variedade maior de opções para o Zubeldia conseguir montar o time e finalmente, né, tentar entregar pra gente um pouco de futebol, um pouco de resultado. O São Paulo, ele segue preocupadíssimo com o Brasileirão, e se perder para o Vasco, muito se fala já em demissão do Zubeldia, tá? Isso é um grito ecoando que vem da torcida, pedindo, tá falando até que vai torcer contra o São Paulo pro Zubeldia cair, aí eu acho também que já é exagerado. Torcer contra o São Paulo numa zona de rebaixamento, batendo na nossa porta, tentando passar na nossa frente, uma zona de rebaixamento, você pega e fala, vai, passa aí, que eu quero que o meu técnico caia. Isso pra mim é muito arriscado. Então eu quero que o técnico caia também, mas com uma vitória do São Paulo contra o Vasco e seja o que Deus quiser. Depois disso vem Flamengo e Red Bull Bragantino, e aí é onde o São Paulo ele entra numa situação muito perigosa, porque se não ganhar do Red Bull Bragantino e do Flamengo, ambos os jogos fora, para o time do Zubeldia seria algo totalmente normal. Seria normal não ganhar do Red Bull e do Flamengo. Só que aí, se ele perde 2 jogos, ele entra de novo numa preocupação extrema e talvez fazendo um dos piores campeonatos brasileiros da história do time do Tricolor Paulista. E isso é o que nós temos que evitar. Bom, meus amigos, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho agora do Dineno. Depois eu falo do Paul Fernandes, tá? O Dineno, centroavantão, grandalhão, 1,85 m, mas ele é bem largo, né? É um cara forte, é o Zé Trombada, sabe? Pensa num cara alto, mas ele é um cara também forte. Eu tava vendo os highlights deles, os melhores momentos, como todo mundo deve ter visto, né? É um centroavante que chega no São Paulo. O cara, ele veio pro São Paulo de uma maneira muito surpreendente, né? Surpresa mesmo. São Paulo, assim, ninguém tinha ventilado o Dineno no São Paulo. Nós tínhamos ali o Giroud, que foi oferecido, o Carlos Vinícius era a bola da vez, estava totalmente avançada a conversa, surge do lado o Dineno, mostrando que a diretoria aí colocou a negociação a 7 chaves. Nem sei se teve uma negociação, se ligaram lá pro Pedrinho BH, pô, a gente, vamos aí, vamos. Demorou, falou, fechou, valeu. Pode ter sido isso. Nem teve uma negociação, foi útil ou agradável, tirou um de um time que estava sendo um estorvo, porque o Cruzeiro contratou, tem Caio Jorge, tem o Lautaro Dias, tem o Gabigol. Não tem espaço pro Dineno. E aí pro São Paulo, ele passa a ser um cara barato, um cara trombador, um argentino que o Zubeldia conhece, e ele quer esse cara trombador aí. E aí, ele pode ter sido uma ligação muito rápida e o São Paulo ter conseguido fechar a contratação. Fato é, ele cabeceia muito, hein? Tava olhando os gols de cabeça dele, não é aquele gol que ele sobe e testa a bola sozinho, não. É com o zagueiro pendurado nele aqui, ele começa a arrastar o cara e cabeceia, arrastando com o cara no ombro aqui. Às vezes nem pula, tá com o cara pendurado nele e ele consegue cabecear umas bolas interessantes.
O Caleri, na sua fase melhor, ele também cabeceava assim, né? O Caleri é um excelente cabeceador. Ele tá muito mal ultimamente, estava antes da contusão, mas o Caleri é um excepcional cabeceador. E o Zubeldia deve ter sentido muita falta de um cara cabeceador. O André Silva não é tão cabeceador assim, e o Rian Francisco, apesar de ter feito gol de cabeça já pelo São Paulo, ele também não é aquele cara que você fala, nossa, é o Bierhoff, é o Batistuta, altão, grandão que faz o gol. O Caleri não é tão alto, mas faz muitos gols de cabeça. E agora o Dineno me parece um cara maior, vai ser aquela postura de um gigantão na área para tentar fazer os gols. O cara chegou bem no Cruzeiro, fez acho que 8 gols pelo Cruzeiro, mas ele chega muito bem e depois ele machuca já. E a contusão foi de joelho, foi seríssima, ele pega e zarpa. Foi embora e ficou embora pro DM, né? Pro departamento médico e tá lá. O São Paulo consegue essa contratação agora, não teve que mandar ninguém pro Cruzeiro e o contrato dele com o Cruzeiro acaba no fim do ano. Então, no final do ano, ele já vai ser jogador livre no mercado. Dito isso, o São Paulo tá pegando um cara que ele já poderia fazer um pré-contrato e comprar definitivamente. Muito falou assim, o São Paulo e o Cruzeiro estão chegando num acordo de empréstimo e tal. É empréstimo porque o Cruzeiro não quer mais pagar o salário, porque o Cruzeiro já sabe que não vai renovar com ele. Então o São Paulo ele tem tudo para mostrar um dinheiro agora bom demais pro mundo e fechar com o cara por 3 anos se quiser. 4, ele tem 30, né? Então ele tem 4 aninhos pra jogar legal ainda aí. É claro que o São Paulo já não assinando o contrato definitivo com ele e pegando só por empréstimo, o São Paulo pode ter o problema dele jogar muito, aí River Plate, Boca Juniors, querer levar ele pra lá. É muito comum isso acontecer, inclusive, né? O Galopo, que é do River hoje, tava no Banfield. Quem teve que comprar somos nós, compramos pro River Plate querer. O Caleri tava, sei lá onde, China, não sei onde tava antes do São Paulo. Mas ninguém queria. Quando o São Paulo traz o Caleri, o Boca e o River, toda a janela. Não, queremos o Caleri, queremos o Caleri. É natural isso. O São Paulo é o time que desperta mais inveja. Então, o Dineno, o São Paulo tem que se ligar também, porque depois de colocar pra jogar, se mostrar um ótimo jogador, o São Paulo vai ter 6 meses de contrato com ele e pode perder a qualquer momento. Mas parabéns aí pra diretoria do São Paulo enquanto contratação. Lamento muito pelo Rian, mas acho que vai perder espaço, eu sei que é um fenômeno, mas pela compra do Dineno, por essa contratação do Dineno, eu achei interessante, pode ser um reforço aí bastante interessante para o time do São Paulo e principalmente para um técnico capenga, que faz um trabalho capenga no São Paulo e que precisa sim dar uma repaginada urgente para nós não cairmos para a Série B. Meus amigos, Alan Franco e Juan Tressoldi seguem sendo um impasse no time do São Paulo, tá? O Juan Tressoldi e o Sassuolo querem de volta e o Alan Franco não renovou o contrato ainda. Tá dando muito o que falar, principalmente o caso do Alan Franco. O Juan Tressoldi, a grande maioria dos São Paulinos, não falo, né, por ninguém, mas muito menos por todos, mas todos que eu converso, não quer que o São Paulo contrate o Juan Tressoldi pelos valores determinados, de 25 milhões de reais. Juan Tressoldi, para todo o São Paulo que eu converso, é um zagueiro da hora, legal de ter aqui, zagueiro rápido, que tem jogado bem no São Paulo. Agora, quando a gente fala, mas e aí, você pagaria 25 milhões? A grande maioria corre, né? Fala, não, 25 não dá. E essa é a realidade. Então, o Sassuolo tá pedindo de volta, chegou o momento de devolver ou comprar. O São Paulo tenta essa extensão do empréstimo, não deu certo. Por enquanto não deu certo, acho melhor ele ir embora antes que o São Paulo cometa o erro de trazê-lo por empréstimo com obrigação de compra em dezembro e janeiro, que aí vai perder 25 milhões para o zagueiro reserva. Já o Alan Franco, a conversa é outra. O São Paulo quitou as dívidas que tinha com a negociação inicial do Alan Franco. Quando o São Paulo trouxe ele, o São Paulo ficou devendo uma grana. O São Paulo falou que quitou já. Só que agora estão dizendo que o Alan Franco pede um salário altíssimo do nível do Arboleda. Olha as ideias, se liga nas ideias, você pega essa visão aqui. O Alan Franco tá, nossa, pedindo o salário do Arboleda, que absurdo. Por que absurdo? O Alan Franco tem praticamente a mesma idade que o Arboleda, acho que até que é mais novo. O Alan Franco joga a mesma bola do Arboleda, igual. Um jogo o Arboleda é melhor, outro jogo o Alan Franco é melhor, igual. O Alan Franco ganhou a Copa do Brasil do São Paulo também
e estava lá na equipe campeã, mas o Arboleda ele estava até afastado, jogou Diego Costa por causa de contusão quando ganhou a Copa do Brasil. A verdade é que o Alan Franco hoje vai fazer 80 jogos no ano igual ao Arboleda. O Alan Franco é titular do São Paulo igual ao Arboleda. O Alan Franco vai ser cobrado no São Paulo pela torcida igualzinho ao Arboleda. O Alan Franco é cobrado por técnico do São Paulo igualzinho ao Arboleda. Por que mesmo que é um absurdo o Alan Franco querer ganhar igual ao Arboleda? Esse é o caso de você chegar, ficar externando, né? Tô sem dinheiro, tô quebrado, diretoria, tô quebrado, vai ser pior ano que vem, e bababá, e tô quebrado. Aí você vai e traz o Lucas, opa, tá quebrado? Aí você vai e traz o Oscar, opa, tá quebrado? Aí você vai e renova com a Arboleda pagando a fortuna, que eu acho que deveria renovar, esse aí merece. Tá quebrado? Aí você vai lá e contrata o Cédric Soares por 3 meses, contratinho de risco. Dali a pouco, o negócio dá mais ou menos certo. Você oferece 2, 3 anos de contrato pro Cédric. Você renova com o Jandrei, que nem joga, por 2, 3 anos. Então é claro que você dá um recado pro elenco de São Paulo que você não tá tão quebrado assim, né? Que você tem de onde tirar. E que tem jogador por aí, reserva como o Tressoldi, como o Marcos Antônio, sendo muito valorizado. Você compra o Marcos Antônio por 26 milhões de reais, que vai pagar no futuro, mas você já garante que vai pagar e compra, você dá um recado pros jogadores, pro resto do seu elenco. Tipo assim, eu tô boneco aqui, pode vir que eu pago. E é o que o São Paulo não quer fazer com o Alan Franco. Mas o Alan Franco tá no direito dele, eu dou razão pra ele, acho sim que ele tem que ganhar igual o Arboleda, até por uma questão de moral dentro do elenco. Pra mim tem que ganhar igual a Arboleda sim. Não quero pagar salário pra inútil. Tem 500 inúteis no time de São Paulo que não preciso nem receber. Manda embora. Agora Alan Franco e Arboleda merecem ganhar bem. Claro que merecem. Gente, o Ferreirinha segue machucado, mas a chegada do Dineno pode ser uma ótima notícia pro Ferreirinha. O Dineno, ele é um cara que cabeceia, o Ferreirinha é um cara que cruza. Pensa nisso aí, quando você pegar os pontas rápidos do time de São Paulo, para cruzar para um centroavante cabeceador. Seria interessante pegar o Lucas Ferreira, pegar Ferreirinha. É o canhoto que joga na ponta direita, é o destro que joga na ponta esquerda e fazer isso aqui? Inverte, ó a comemoração do Ferreirinha, não é assim que ele comemora? Você inverte, Ferreirinha com a perna boa, cruza, Lucas Ferreira com a perna boa, cruza, não fica o cara tendo que parar e inverter a perna. É claro que o Lucas Ferreira é melhor na ponta direita e o Ferreirinha é muito melhor na ponta esquerda, é óbvio. Mas, você tendo agora um centroavante cabeceador, precisa melhorar a forma do São Paulo jogar em conjunto. De maneira individual, Lucas Moura, Lucas Ferreira, Ferreirinha, nós já sabemos que vão jogar bem, né? Mas e a maneira coletiva? E o time do São Paulo jogando como uma unidade coletiva? Isso está faltando para o time do Tricolor. É ou não é? E ó, Paul Fernandes segue livre. E pode ser que feche com o São Paulo, hein? O São Paulo não afirma nada. Mas é um cara pedido pelo Luiz Ubeldia, é um cara que rescindiu o contrato com o Fortaleza de maneira amigável, por não considerar que o rodízio que o Vojvoda praticava fosse bom pra ele. Então ele pega e rescinde o contrato e fica livre no mercado. Ora, 6 meses, 1 ano antes, o São Paulo queria muito o cara. E agora o cara está livre no mercado. Seria papo de você contratar e entregar ele pro Zubeldia e falar, vai lá, é o teu sonho antigo, vai, resolva, faça o que você preferir, mas me entregue resultado? É claro que sim, não é verdade? Então vamos lá, São Paulo. Vamos dar uma olhada pra esse Paul Fernandes pra entregar pro Zubeldia aquilo que ele quer e poder cobrar resultado desse técnico aí que precisamos de maneira emergencial. E o Zubeldia não faz o rodízio que o Vojvoda fazia. O Zubeldia mal troca. Seria ideal, não seria não? Onde vai caber Paul Fernandes? Esse é o grande problema. Mas esse é o problema pro Zubeldia. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!